Então, como não havia uma gestão macroeconômica da economia norte-americana, pau na máquina, vamos produzir. As ações das indústrias tendem a estar sempre em alta. O preço das ações das indústrias norte-americanas tende sempre a estar em alta. Então, pau na máquina. A expectativa é de que sempre haverá demanda. O que aconteceu? Superestoques, gigantescos estoques, fazem com que haja desova de mercadorias na economia e os preços caem, deflação. Esse é o contexto da crise de 1929. Deflação. Deflação dos preços das mercadorias da economia real e dos preços dos ativos da economia financeira. Deflação. Queda abrupta e absoluta do preço, de todos os preços econômicos. E irradiação para todo o globo, para todo o mundo. Fordismo e Taylorismo. Antes de Henry Ford, outro empresário já havia pensado em um modelo de produção que atendesse à demanda da época. Frederick Winslow Taylor. Taylor desenvolveu um modelo em que o conhecimento do processo de produção era exclusivo de uma pessoa, no caso, um gerente. O trabalhador não precisava saber o porquê da sua função, mas apenas executá-la. O trabalhador não precisava ter a noção da dimensão do todo do processo produtivo da mercadoria que ele produzia. Não. Trabalhador especializado para fazer apenas um processo de trabalho dentro do todo do processo produtivo da mercadoria. Winslow Taylor desenvolveu um modelo em que o conhecimento do processo de produção era exclusivo de uma pessoa, no caso, um gerente. O trabalhador não precisava saber o porquê da sua função, mas apenas executá-la. Foi um período de baixa qualificação técnico-profissional, em que cabia ao operário apenas a execução de suas tarefas e em um ritmo acelerado para maximizar os lucros. Pau na máquina, vamos produzir. Por que esses trabalhadores estão parados? Voltem para a estação de trabalho fabril industrial. É a ordem no chão de fábrica. O único que detinha a noção do todo do processo produtivo era o gerente supervisor, o contramestre. Os trabalhadores não. Um especializado em parafusar, o outro especializado em encaixar peças, o outro especializado em montar o pneu, mas super especializados. Trabalho absolutamente alienante e alienantemente alienado. Próximo tópico, Fordismo e Toyotismo. Com a crise da superprodução ocorrida em meados dos anos 30, iniciando-se em 1929 e se alastrando até quase 1940, outro modelo de produção industrial surgiu para amenizar a crise e como alternativa aos modelos já ultrapassados mercadologicamente, entre os quais o modelo fordista. Falamos em vídeo anterior. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, o sistema monetário financeiro global se reconfigura. Um novo sistema monetário global, Bretton Woods, padrão monetário dólar-ouro. As moedas das economias mundo afora se vinculando ao dólar e o dólar dizendo para o mundo todo que estava vinculado às suas reservas em ouro, no Federal Reserve, Banco Central norte-americano.
um sistema todo vinculado. Sistema monetário reconfigurado, por óbvio, o sistema produtivo também teria de se reconfigurar. Daí o declínio do modelo de produção fordista. Enquanto no Taylorismo o trabalhador era adequado à máquina, tendo sua produção cronometrada e programada, o Fordismo fez o contrário e evoluiu o Taylorismo, adaptando as máquinas ao trabalhador, com a inovação da esteira rolante, do trabalho especializado, trabalho superespecializado. Henry Ford superespecializou os sistemas de Taylor. Então, podemos pensar num sistema taylorista-fordista. Entretanto, nos dois modelos, taylorista e fordista, o trabalhador era pouco valorizado, recebia baixos salários e, devido aos movimentos repetitivos, tinha sua saúde debilitada, prejudicada. Com isso, o empresário japonês Eiji Toyoda, fundador da empresa automobilística Toyota, visitou as fábricas da Ford nos anos 1950 e ficou impressionado com as enormes instalações, grandes e gigantescos estoques. Essas grandes instalações eram necessárias devido aos grandes estoques e à produção em larga escala. Retornarei. Rapidamente, estamos observando o nascimento do toyotismo, que surge a partir do declínio e decadência do Fordismo. É a transição do Fordismo para o pós-Fordismo, encampado pelo toyotismo. O fundador da empresa automobilística Toyota visitou as fábricas da Ford nos anos 1950 e ficou impressionado com as enormes instalações. Essas grandes instalações e depósitos de mercadorias eram necessárias devido aos grandes estoques de mercadorias e à produção em larguíssima escala. Ao retornar ao Japão, Eiji Toyoda decidiu adaptar o modelo fordista à realidade social e geográfica do Japão, um país com limites físicos, relevo montanhoso e pequena extensão territorial, além de estar localizado próximo ao encontro de placas tectônicas. Eiji Toyoda adaptou o Fordismo para a realidade japonesa, um território com muitas limitações. Assim, nascia o modelo industrial que ganhou força dos anos 1970 em diante, o toyotismo. Esse modelo apresentava algumas características peculiares, como a produção adaptada à venda direta, o modelo chamado de just-in-time, um refinamento da demanda. Afinal, a economia da sociedade se sofisticou.